Olá, este é o programa Por Dentro da Política Especial e vamos conversar hoje com Rodrigo Gutenberg, que é historiador da Sociedade Veteranos de 32, e com Paulo Silvino Ribeiro, que é sociólogo e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. O assunto de hoje, 9 de julho, Revolução Constitucionalista de 32. Sejam muito bem-vindos ao estúdio da TV Assembleia SP, mas antes, vamos convidar o nosso telespectador a entender um pouco mais sobre esse conflito que é tido como um dos maiores já vistos em terras paulistas. Vamos à reportagem. Os paulistas consideram a Revolução de 1932 como o maior movimento cívico de sua história e que marcou a luta por liberdade e democracia. Foi uma resposta paulista ao golpe de 1930, promovido por Getúlio Vargas. Naquele ano, Vargas impediu a posse de Júlio Prestes na presidência da República para quem tinha perdido a eleição. Getúlio comandou a derrubada do então presidente Washington Luiz e passou a governar como ditador, rasgando a Constituição. Destituiu autoridades, governadores e prefeitos, nomeando interventores. 2 anos mais tarde, em 1932, teve início a Revolução. Os paulistas pegaram em armas para retirar Getúlio Vargas do poder, exigindo a promulgação de uma nova Constituição para o Brasil. Daí o nome Revolução Constitucionalista. A busca por esse ideal resultou em quase 3 meses de combate armado e custou muitas vidas com o enfrentamento de tropas paulistas e forças federais. No total foram 87 dias de combates. Houve 934 mortes, mas estimativas não oficiais apontam para até 2.200. Paulo, já está aí a primeira controvérsia, o número de baixas nesta guerra dos paulistas, se pode falar assim. Esse número é controvertido, até hoje se fala até em mais de milhares de pessoas mortas, né? Por essas trincheiras, pelos limites, pelas divisas paulistas aí, São Paulo, Paraná, Minas, Rio de Janeiro, não é? Veja, eu acho que é importante, né, até antes da gente adentrar em números, a gente pensar o contexto no qual esse evento acontece. Quer dizer, é um momento em que a gente tem uma preocupação com a modernização da política brasileira e da economia brasileira. Então, quer dizer, é o fim de um ciclo, a Primeira República, em que Getúlio Vargas, em que pese que tenha sido um golpe, de fato tenta defender uma bandeira democrática, e essa é uma contradição, evidentemente, mas que vai alijar, portanto, o governo anterior com essa perspectiva. É preciso dizer que os paulistas terão um papel importante, não necessariamente porque perdem o poder apenas, mas porque parte de uma elite. A gente não pode ver essa elite paulista como um bloco, há várias famílias, há vários grupos, e um grupo, evidentemente, sai do poder, o outro não. O outro está com Getúlio até 32, até o momento em que ele não dá mais espaço para essa elite que o apoiou anteriormente, para que ela possa participar disso. É onde a gente tem, então, digamos assim, a motivação, o fato em si para que estoure 32. Sim. Rodrigo, o que falar sobre a motivação também dos jovens? Eu estou falando com 2 jovens aqui, né? Professores, historiadores, sociólogo. Mas o que motiva a garotada hoje a seguir os ideais de 32, a olhar a Revolução, não o 9 de julho, como apenas um feriado? A gente estava falando aqui sobre o número de baixas, pouca gente sabe que correu sangue, né, dos paulistas aí nesse conflito. Quer dizer, não é um feriado, é uma data para ser refletida, não é? Pensada. Pois bem, Júlia, eu concordo com o professor aqui. Infelizmente, houve aí esse golpe, né, do Getúlio. Uma parte dos paulistas apoiaram, outras não apoiaram, mas culminou com a guerra. O jovem aí nessa questão, não sou sociólogo, mas permita-me falar um pouco. Eu acho que esse vigor que o jovem tem até hoje, né, você vê aí a criminalidade, sobretudo, acaba atingindo os jovens, né? Então, o jovem ele tem uma disposição maior para enfrentar as coisas. Mais energia? Mais energia, né? Na Revolução de 32, como em toda a guerra, como ainda é hoje, não só no crime, mas em outras guerras que acontecem pelo mundo, não é diferente, né? O jovem se sobrepõe ali, deixa a pancada bater no peito,
mais forte do que os mais velhos, que muitas vezes já querem fugir um pouco de briga, né? Mas a importância de 32, ela não é só pelo brio paulista, isso é secundário, né? O mais importante é lembrar que Getúlio Vargas, ele realmente, além de ter alijado grande parte aí do mando político paulista, ele castigou muito São Paulo, né? É só você analisar aí a repressão Vargas que tinha aqui em 31, em 32 com a morte de 5 estudantes, que muitos dizem que eram 5 estudantes. Falam mas hoje MMDC e esquecem do Alvarenga, né? Tá no mausoléu, ele tá lá, o Alvarenga, né? Que morreu depois. Tá lá. MMDC, Martins Miragaia, Drauzio Camargo e Alvarenga e outros tantos heróis anônimos que estão lá. Exatamente. Mas muitos pensam, eu afirmei estudantes, né? Mas muita gente vai concordar comigo, mas na verdade não eram estudantes. Talvez quiçá, o Miragaia era estudante da FAAP. Os outros já ou haviam se formado ou não estudavam, né? Então, no dia 23 de maio, conta-se aí 5 mortos e mais 11 feridos, né? Ou podemos dizer até 11 tentativas de homicídio. Então, você vê a repressão Vargas aí como pegou forte. Sim. Ele falou em 23 de maio, né? Eu falo desses monumentos, né? No caso o Obelisco, a 23 de maio, essa Avenida Parque, também a Avenida 9 de Julho, são referências. Aqui, o Palácio 9 de Julho também, para trazer a memória da Revolução Constitucionalista. Muita gente hoje pega 23 de maio e não percebe esses signos que remetem ao passado. Há uma tentativa de apagamento também, como nós paulistas, em geral, não vemos placas, ruas com o nome de Getúlio Vargas, também há um certo apagamento da Revolução, Paulo? Olha só que coisa interessante, né? Eu acho que a gente precisa entender isso que se chamou de apagamento, eu acho que é uma boa palavra, para compreender um fenômeno sociológico também, que é o seguinte, quer dizer, é o fim da tentativa ou de um projeto, da construção de um imaginário político, de um símbolo paulista, de uma identidade estadual. A gente fala muito de identidade nacional, mas também de uma identidade estadual. Evidentemente, só para abrir um parênteses aqui, para quem está assistindo a gente, é importante dizer que a construção dessa identidade brasileira, muitas vezes, foi uma identidade paulista acima de tudo. Sim. São Paulo como grande gigante, ou uma perspectiva conservadora, a meu ver, que dizia que São Paulo é uma locomotiva que arrasta tantos outros carros, vagões vazios. Então, eu acho que é importante dizer que hoje o que a gente tem, esse apagamento é um fenômeno natural de descolamento daquele projeto. Mas naquela época não, naquela época o 32 era para amalgamar, era para aglutinar os paulistas. Este é o sentido de se construir os símbolos, né? Sejam símbolos que ficam em estátuas e em grandes avenidas, né? E olha que coisa interessante, quer dizer, a 23 de maio é uma avenida aberta de uma área de várzea, né? Com a ideia, evidentemente, de construir uma cidade pautada em transporte sobre rodas, sobre rodas, mas que traz em si a ideia de progresso e de desenvolvimento. Portanto, evidentemente, tem que ser uma data importante para os paulistas, porque essa avenida representa que os paulistas se entendem, ou seja, como uma espécie de missionários do progresso, progresso brasileiro. Então, o símbolo é isso. Paulo, mas eu posso explorar um pouquinho também quando você fala identidade paulista, porque ali se pode falar que era uma revolução de uma oligarquia que tinha perdido, digamos, alguns direitos, algumas benesses com Getúlio Vargas, mas eles conclamaram a população, ou seja, chamaram a italianada para lutar, os afrodescendentes, todos. O povo abraçou a revolução. Claro, mas olha, eu acho que dá para a gente fazer um certo paralelo com os dias de hoje. O Rodrigo está aqui para me ajudar a pensar nisso. Eu acho que quando se constrói um símbolo e se tenta amalgamar, se tenta chamar pessoas de diversas classes, é preciso tomar um certo cuidado e entender que não há uma luta que seja de todos. Nem sempre existe. Por isso se constrói o símbolo, para dizer que a causa é coletiva, mas não necessariamente. Sim. Então, daí a necessidade de se construir os símbolos. Pode-se, e de fato chamaram imigrantes, ex-escravos, paulistas de modo geral. Mas evidentemente que essa luta tinha uma classe específica, havia um interesse por trás dela, né? Enfim, como tantas as outras lutas, todas né? as guerras, sempre há um interesse, né?
Rodrigo, o que falar também sobre isso, esse elemento que fica perenizado, inclusive via redes sociais. A gente conversava aqui antes da gravação do programa, que a rede serviu para conectar pessoas que tinham seus símbolos, seus signos, suas fardas, suas medalhas, seus objetos da Revolução guardados em gavetas. E, na verdade, a sociedade consegue se multiplicar e conquistar novos adeptos, é isso? Você é da Zona Norte, mas tem gente na Lapa, na Zona Leste e em outras cidades paulistas, Cruzeiro, por exemplo? Eu conheço o pessoal de Cruzeiro, conheço gente da Lapa, pessoas normais que gostam da história da Revolução. Normais, que gostam... Parece que são saudosistas, na verdade são paulistas, né? São paulistas, muitos são memorialistas, eu sou historiador e sou um memorialista assumido, né, da Revolução de 32, e não há como negar que São Paulo, embora houve a participação, digamos assim, de uma elite, né, que queria reaver ali seus prejuízos, mas isso é errado você dizer que é somente o interesse de um grupo, né, congregou todo mundo a Revolução de 32, pois afetou toda a vida, né, desde o mais rico ao mais pobre. Sim. Ambos foram para a trincheira guerrear contra a ditadura Vargas e ambos foram prejudicados por Vargas. Imagine você sendo um barbeiro, tendo um tenentista entrando no seu estabelecimento, entrando, fazendo a barba e falava, coloca na conta da ditadura, tchau. Né? Então, você vê aí... Mas isso é uma provocação, podia até acontecer, mas se fala isso como se fosse uma maneira de jogar os paulistas para baixo, ou seja, vocês estão na mão, vão ter que suportar o ditador Getúlio Vargas, que veio depois em 37. Até então, o governo, embora fosse fruto de um golpe, né, sacaram do poder um paulista, né, Washington Luiz, não deixaram tomar posse Júlio Prestes, embora o ditador estivesse lá, mas havia promessa, né, de uma Constituição, de volta às urnas. Aliás, a gente vai falar sobre isso também, o reflexo sobre a eleição, o voto feminino, se houver tempo aqui ainda, né? Mas, por favor, Rodrigo. Realmente, a ditadura piorou em 37, né, com o Estado Novo. Na minha visão, a ditadura começou em 30, vistas aí a conjuntura que você tem. Você tem todos os atributos de uma ditadura militar, né? Primeiro que o homem que não era militar colocou na farda, ele já se fantasia ali de ditador. Mas pense bem, até uma provocação que se coloca nos dias de hoje. Havia a intenção dos paulistas mais ferrenhos em separar do Brasil, porque muito se fala que é por trás uma intenção separatista, coisa que acontece, por exemplo, na União Europeia, na Inglaterra, que se separa. Por que não? Os paulistas tinham intenção também em separar? Ou pelo menos São Paulo e o restante do sul, do restante do país? Para entender e responder, eu faço uma breve comparação. Imagina que você tem uma tropa de 10 mil homens, digamos assim, uma polícia, e ela está regularizada, com código próprio, prerrogativas e direitos, e uma outra com menos. Qual vai dar mais problema? A que tem mais, né? E mesmo que tenha código disciplinar e tudo. E sobre o separatismo, é a mesma coisa. Havia algum grupo dissidente, mas eles eram tão pequenos, sim, que eram ínfimos. Mas, né, faziam barulho, né? Pelo menos o que se falava, o ditador do outro lado falou, São Paulo está querendo separar do resto do país. Olha, quem fez mais barulho sobre isso foi o Getúlio Vargas espalhando para o resto do Brasil que São Paulo queria se separar, que havia um ditador aqui italiano, mas isso não passou de mera colocação do Getúlio, sendo que aqui era claro que São Paulo pedia somente a Constituição. Sim. Paulo, sobre os ganhos que se sucedem 84 anos depois, aliás, eu gostaria de conversar isso muito particular, porque pouca gente vislumbra que depois de 8 décadas, qual é o efeito de uma revolução na cabeça dos paulistas? Eles têm uma identidade paulista, as pessoas vão para a rua, eles reivindicam com mais energia, com mais garra, porque tem um brio paulista que sobreviveu à revolução. Olha, eu queria responder a pergunta e voltar num ponto importante que foi colocado. Quer dizer, veja, nesses últimos 80 ou 90 anos, o que a gente tem é um país em que, e toda vez que eu falo país, eu falo São Paulo, porque eu vejo São Paulo, evidentemente, como o celeiro da onde saem as principais figuras políticas. Veja os últimos presidentes, né, ou saíram, ou nasceram aqui, ou fizeram as suas vidas aqui. Né? Os futuros talvez também estão passando por aqui. Pois bem, eu acho que é preciso entender, quer dizer, que a Revolução de 32 é mais um episódio da construção, da tentativa de construção da democracia brasileira. Sim. Então, assim, para mim, me causa uma certa estranheza a gente não conseguir admitir
que de fato, quer dizer, a revolução, ela é um projeto de uma elite. Quer dizer, é evidente que é preciso ter força, ter braços para a luta. Sim. Como na própria Revolução Francesa, população, exatamente. Como na própria Revolução Francesa, que você tem um grupo de burgueses que vai encabeçar, mas quem pega em armas são os plebeus. A Revolução de 32 não é igual. E por que eu digo isso? O Rodrigo pode explicar melhor. Veja, você tem em 32 um pouco mais de 40 anos da proclamação da República e da abolição. Veja, não é razoável dizer que nós já tivéssemos aqui ex-escravos ou netos de escravos batendo no peito e dizendo eu sou São Paulo até morrer. Quer dizer, isso é muito simplista. Eu acho que é preciso entender que este processo, portanto, de construção de uma sociedade civil só é mais avançado ou menos avançado a depender dos interesses dessas elites. Evidentemente, quer dizer, quando Getúlio Vargas tira parte dessas famílias paulistas, ele começa a mexer em um vespeiro, né? E que, evidentemente, 15 anos depois, ou até 20 anos depois, ele vai pagar a conta desse seu autoritarismo. Sim. Em desconsiderar que a sociedade vai se tornando muito mais complexa, você tem novos atores urbanos, uma classe média urbana importante, não só paulista, como carioca também, mineiro, não é? E que, portanto, quer dizer, veja, não dá para a gente entender nenhum episódio da primeira metade do século XX sem considerarmos o papel que tem essas elites. E até hoje, por que não dizer? Até hoje, quer dizer, sim, quando você pergunta para mim, né, aí volta ao ponto, quais são esses reflexos, eu diria, este brio paulista, volto a dizer, acho que é uma coisa construída historicamente que não faz sentido nenhum. Hoje, né? Claro, é importante termos orgulho do nosso Estado. Evidente, é importante termos orgulho. Como qualquer lugar no mundo tem. Como qualquer lugar, sim, da nossa própria cultura. Agora, convenhamos, São Paulo é um lugar de uma cultura plural, que recebeu, sim, evidentemente, uma influência... caldo planetário. De vários lugares. Agora, é preciso pensar o seguinte, quer dizer, se a gente exagera ou acredita muito na construção disso que é uma especificidade de cada estado, a gente esquece que o Brasil, quer dizer, o Brasil não se resume aos 40 e poucos milhões de paulistas, são 200 milhões de pessoas. Né? Então, eu acho que é mais importante pensar o Brasil do que pensar São Paulo. Por favor, vamos falar, Rodrigo. Bom, eu gostaria de tocar nessa questão novamente, da elite, essa coisa toda, né? Como eu falei, foram para a trincheira o rico e o pobre, né? Claro que a ideia deve ter surgido de algum lugar. O primeiro a ser prejudicado foram os cafeicultores, digamos assim, sobretudo, né? Então, a ideia ali de querer mudar alguma coisa, de querer falar, opa, quem é o Getúlio Vargas? Quem é esse cara? Pois é, aí que vem, né? Alguém está perdendo nesse jogo. Os cafeicultores perderam, mas já vinham perdendo desde 29, já não tinham garantia de exportação, já queimava o seu café, já tinha uma política de compensação. Quer dizer, o Brasil acreditava que a culpa era dos cafeicultores paulistas da sua e falência. Assim, Getúlio fez uma política importante para recuperar o café. Para recuperar o café, coisa que é pouco dita, inclusive. Agora, nesse ganha e perde, o que ficou? A gente só tem 7 minutos para concluir a nossa conversa aqui. Era importante falar do legado disso tudo. Eu li um artigo seu falando que um dos legados de 32 é a própria Fundação Escola de Sociologia e Política. Quer dizer, o saber, a Universidade de São Paulo é de 1934, no mesmo ano da Constituição, né, de 34. O que se pode falar de legado? A gente falou aqui, raspou um pouquinho, falou do voto feminino, que veio em 32 também, né? Olha, de legado, eu já aponto logo a Constituição de 1988, onde tem uma grande participação da população, de várias instituições, né? Embora alguns não tenham querido assinar ela, mas, sobretudo, ela foi muito bem aceita. Não é a melhor Constituição que temos, mas é uma das melhores. E, se você analisar como ela foi feita, a participação da população, ela é toda voltada à Revolução de 32, onde ali toda a população paulista e, não, quando eu digo paulista, não só de nascimento, mas sim pessoas que abraçaram o Estado, né? E também são abraçados pelo Estado e pelos outros paulistas. A Constituição de 34, ela é a primeira Constituição com clamor público, que deu origem a outras sempre foram pedidas, que se seguiram. E a de 88. Então, a Revolução de 32, ela é de suma importância não só para São Paulo e para o Brasil. Deve ser cultuada, não deve ser esquecida, e deve ser falada, né, sobre ela nas escolas, o que não temos hoje.
a Fundação Escola e o voto feminino, rapidamente, antes das considerações finais. Eu acho importante dizer que, assim, na verdade, a ESP não é necessariamente um resultado direto, mas ela é resultado de um ideário de um Brasil, da busca por um Brasil moderno, onde figuras como Roberto Simonsi, e aí eu preciso dizer, é um paulista que funda o IDORT e que, portanto, tem uma relação muito forte com Getúlio Vargas. Então, ela é, digamos assim, resultado deste ideário no qual se enquadra a Revolução de 32. A fundação da USP é mais uma prova de que Getúlio talvez não era tão de mal de São Paulo, porque 2 anos depois funda a maior universidade brasileira, né? Sobre o voto feminino, eu acho que aí a gente pode até voltar à pergunta que você fez e as outras ponderações aqui que o Rodrigo fez. Quer dizer, o voto feminino é mais um evento, como a propositura da Revolução de 32, que indica que ao longo do século XX o Brasil vai aos poucos adentrando numa agenda liberal do ponto de vista político. Sim. Não é? E que vai entendendo, portanto, que a construção da sociedade civil é, digamos assim, o patamar necessário para essa modernização que essa elite também, e o povo, mas principalmente a elite, desejava. Sim. 2 minutos de considerações finais. Rodrigo, o que toca a juventude hoje, 84 anos depois da Revolução Constitucionalista de 32, o que motiva, não só no dia do feriado, 9 de julho, ir para a rua, conclamar a Revolução, mas o que movimenta, qual é o sentimento que sobrou da Revolução e que contagia até hoje o jovem paulista? Certamente os problemas atuais do Brasil, eles deixam as pessoas indignadas, então a pessoa acaba buscando na história alguma coisa ali de importante, de bom, né, que aconteceu no nosso país, e ela acaba ali se deparando com a Revolução de 32 e essa irmandade toda que foi aí a Revolução, acaba mostrando para o jovem e pessoas de todas as idades o quanto é importante a gente se preocupar com a nossa política, né? Tal como os paulistas de 32 fizeram. Então, é mais ou menos isso. Ok, Rodrigo, muito obrigado. Para encerrar, Paulo, aliás, eu tomo emprestado, eu falei da fundação da USP em 34, mas é bom lembrar que quase um ano depois, agosto de 33, Getúlio Vargas nomeia Armando de Salles Oliveira interventor, ou seja, um paulista para governar os paulistas, não sobrepujando a vontade dos paulistas, ou seja, colocar um paulista no poder aqui. Mas é importante que está até inclusive no livro de Manuel Osório, se ele tivesse feito isso 1 ano antes, quanto sangue teria sido poupado, né? Não haveria revolução. Os paulistas queriam uma Constituição e queriam serem governados por paulistas. O que faltou dizer, a palavra que fica agora do 9 de julho, dos constitucionalistas 84 anos depois. Acho que é um evento extremamente importante para a memória paulista, para o povo paulista e para a história, volto a dizer, da construção da democracia brasileira. Agora, a gente falou muito sobre o jovem aqui. Sim. Eu acho que passamos de um momento delicado aqui da nossa política, onde o jovem tem um protagonismo fundamental. Sempre teve na história, mas hoje ainda mais. E que talvez, a meu ver, né, a única coisa que deve se espelhar na Revolução de 32 é o ímpeto da participação política. Fora isso, tem que, ao contrário, fazer uma crítica para que a revolução que muitos propõem ou que muitos grupos entendem como estão fazendo isso em nome da democracia, não seja mais uma vez uma outra revolução onde os jovens são massa de manobra. Ao contrário, o jovem tem que ser crítico. Aliás, me explica um pouquinho, ainda temos aí um pouco mais de 1 minuto, sobre a motivação desse jovem que em junho de 2013 foi para as ruas pedindo mudanças. Tem a ver muito com o que os paulistas queriam pouco mais de 80 anos atrás, quando também foram para as ruas e disseram não ao ditador? Talvez o ponto que nos permite dizer que tem a ver é a transformação de natureza econômica e aquilo que é muito característico ao Brasil, que é o seguinte: a gente constrói a nossa ideia de cidadania a partir do momento em que a gente começa a ter acesso a serviços, sim, a consumo. Então, 32, São Paulo já é uma cidade industrial. 2013, São Paulo não só é industrial, como é a cidade mais rica brasileira, sim, e que também, quer dizer, começa a ter uma nova, digamos assim, uma nova proposta para esses jovens que, de repente, não querem só aquilo, querem mais, e entendem que é possível mais. Melhor serviço, melhor escola, mais acesso à faculdade. E vão entendendo como esse caminho vai ficando difícil,
com esse quadro político, com esse sistema político que a gente tem. Então, quer dizer, eu acho que o que a gente tem de igual ou parecido é essa preocupação em desejar algo melhor. E nesses dois períodos, eu acho que é isso que foi posto. Ok, muito obrigado. Aliás, meia hora é pouco tempo para se falar de uma revolução que ainda vai produzir e vai ser escrita e reescrita muitas vezes no futuro. Muito obrigado, viu, Paulo Silviano Ribeiro, muito obrigado. Rodrigo, muito obrigado. Muito obrigado a você por sua audiência e continue acompanhando a programação da TV Assembleia SP.